Oi, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Vou trazer uma palavrinha rápida aqui. 1 Samuel, capítulo 25, fala da história de Abigail e Nabal e Davi. Abigail era uma esposa muito boa, com uma mulher com o coração voltado ao Senhor, e era casada com Nabal. Nabal era um homem rude, um homem com um coração de pedra, e não cria no Senhor, em Deus, né? E ele era muito rico, tinha muitas posses, vários pastores para cuidar dos seus rebanhos. E os pastores dele passaram um tempo em viagem e o exército de Davi cuidou deles. Davi ainda não era rei. O exército cuidou e chegou uma época em que Davi precisou de ajuda. Davi pediu para que alguns dos seus homens fossem até Nabal, até a residência dele, e ele se apresentou, disse que cuidou dos pastores de Nabal, e Nabal simplesmente não reconheceu e não o ajudou. Aí os soldados de Davi, né, eles voltaram e informaram a Davi. Davi reuniu 400 dos seus homens e ele foi decidido a matar todos os homens da cidade onde Nabal morava. E um servo de Abigail contou a ela o ocorrido. Olha, Davi enviou tal, pediu ajuda e Nabal recusou. Abigail, em prontidão, ela já pegou tudo que ela tinha, colocou já, a Bíblia relata, em camelos e tal, e foi de encontro a Davi. No caminho, ela avistou Davi, desceu, se prostrou a Davi. E Davi, um homem sábio, um homem com o coração voltado ao Senhor, ela se apresentou como esposa de Nabal e Davi a ouviu, né? Ela pediu perdão pelo ocorrido, pediu para que Davi não fosse até lá. E ela fala uma palavra aqui que chama muita atenção, o único versículo que eu vou ler aqui desse capítulo. E ela diz assim para Davi: mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira. E ela, através da palavra do Senhor, né, Davi, que era um homem com o coração voltado a Deus de oração, ele entendeu, né? E ele não quis praticar a vingança. O que ele precisava, ele recebeu. Então, não importa se ele recebeu de Nabal, de Abigail, o que ele precisava, ele recebeu. Recebeu, né? O Senhor fez com que chegasse às mãos dele. E o que relata é que Abigail falou com ele que ele ainda não tinha sido nomeado rei e que se ele agisse com ira, o Senhor não ia se agradar. Então, como Davi vivia para agradar o Senhor, ele não fazia justiça com as próprias mãos, por orgulho, para mostrar nada para ninguém, ele vivia para agradar o Senhor, ele tinha um coração voltado a Deus. Ele recuou. Abigail voltou para casa, Nabal estava embriagado, ela, uma mulher sábia, não falou nada. No dia seguinte, ela falou com ele do ocorrido. E aqui fala que ele teve um mal súbito, ele ficou como se fosse paralisado. E passado 10 dias, o Senhor o feriu, o Senhor tirou a vida dele. E quando Davi soube disso, ele pediu para que os seus servos, né, fossem até a Abigail e fizesse a ela o pedido, se ela queria ser esposa dele, né? De prontidão ela atendeu e ela se casou com Davi e tal, e viveu feliz, e enfim, né? Essa parte foi incrementada por mim, mas eu creio que sim, porque uma mulher que vive com um homem com o coração segundo ao Senhor, né? Um homem obediente, um homem que ouviu, né? Uma mulher, ele poderia não ter ouvido, porque ele não a conhecia, né? Seria, no caso, uma mulher desconhecida. Mas o Senhor fez com que ele a ouvisse. Então, eu tiro algumas coisas daqui que eu vou tentar ser breve. Gente, dessa passagem aqui dá para tirar vários ensinamentos. Dá para você, assim, já dar um outro rumo para a sua vida só de ler a história de Abigail.
conta a história de uma mulher sábia, a mulher sábia ela edifica o lar, e ela antecedeu uma tragédia. Quantas pessoas, né, foram livradas da morte injustamente por conta desse posicionamento dela? Porque ela é uma mulher com o coração voltado a Deus, então, como ela é de oração, ela segue aquilo que o Senhor ordena, né? Quando a gente está com o coração voltado a Deus, quando a gente pergunta, conversa com o Senhor, nós temos aí praticamente 100% aí de chances de sermos assertivas nas nossas atitudes, de sermos apaziguadoras, de sermos pessoas que antecedem. Então, como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, né? Quantas situações a gente não vê no nosso trabalho, na nossa casa, entre os nossos amigos, e por vezes a gente se cala, mas quantas coisas a gente pode evitar com uma antecipação, com uma palavra de conforto, sabe? De tentar amenizar tudo. Uma outra situação, ainda falando da casa de Abigail, é que o marido dela estava embriagado. Então, já deixo um ensinamento para todos nós, homens e mulheres, a não termos conversas difíceis, conversas sérias, quando pessoas estão embriagadas por álcool, embriagadas por ira, embriagadas pelo nervosismo, pelo estresse, que tenhamos sabedoria, todos nós, né? A saber tratar, a saber falar, esperar, ter calma, paciência, para conversar no momento certo com todas as pessoas. E a Abigail, uma mulher boa, ela sofreu anos nas mãos de um marido ruim, né? E o Senhor o feriu. E também dá pra gente tirar ensinamento sobre isso, né? Não sobre pelo ato mesmo que ocorreu do marido ter falecido e ela ter se casado com um homem bom, mas que por vezes estamos em situações ruins, né? E a gente precisa ser sábia, precisa o nosso cenário, ele merecendo ou não, a gente precisa fazer o melhor, porque o Senhor, no tempo certo, na hora certa, Ele vai nos tirar dessa situação, né? Que não está nos agradando, que está despertando a gente sempre aquele sinal de alerta. A gente tem que estar sempre vivendo em alerta para conseguir sobreviver em algum cenário, né? Que o nosso Deus é um Deus que, através do nosso posicionamento dele, ele nos livra. Agora vamos falar de Davi. Davi, um homem com o coração totalmente voltado a Deus, né? Um adorador nato. E o Senhor, ele viu aquela ira no coração de Davi e isso poderia atrapalhar ele, né? Ele ainda ia ser coroado, né? Como que um homem que poderia ter matado todos os homens de um determinado local ia ser coroado como rei, né? Um homem que foi escolhido por Deus. Então o Senhor, ele viu algo no cenário de Davi que pudesse atrapalhar esse reinado e ele logo agiu, né? Agiu como? Utilizando uma serva dele, uma filha dele. E Davi, ele era tão obediente que ele retrocedeu, né? Para um homem líder, né? Naquela época. Então, para um líder, né? Ter chamado aí um exército. Aqui eu acho que vocês falam 200 ou 400 homens. São muitas informações, muitos detalhes. Mas eram muitos homens no exército. E ele recuou com todos eles. E ele não teve ego, orgulho, né? De chegar e falar, eu vou recuar, né? E ele ouviu uma mulher, né? A gente sabe de tudo, né? Que por vezes a mulher naquela época não tinha vez, não tinha voz. Mas Davi, ele ouviu, porque não importa se vem de uma mulher, se vem de um homem, se vem de alguém que não é temente ao Senhor. Quando o Senhor, ele quer usar, ele usa. Quando ele quer fazer, ele faz, sabe? Então é isso. Então Davi foi obediente, né? Porque a presença do Senhor estava naquele local. E ele retrocedeu, ele deixou com que Deus fizesse a justiça. Então, o que isso tira de ensinamento pra gente, né? Que diariamente, por vezes, somos colocados à prova,
E muitas vezes a gente quer achar um jeitinho de fazer a justiça, que ao nosso jeito é perfeito, né? Por vezes a gente faz o plano perfeito. Mas esse plano, às vezes, ele vai... Às vezes não, né? Todas as vezes que a gente tenta se vingar ou fazer alguém sentir um pouco daquilo que a gente está sentindo, a gente não está fazendo mal contra a pessoa. É contra a gente mesmo, porque o Senhor, ele não se agrada. E a mão dele vai pesar sobre nós. Não importa se a pessoa merece ou não. Não importa se a pessoa merece ou não. Quando a gente tenta retribuir algo, né, que uma pessoa fez a nós e tal, direto ou indiretamente, a gente está indo contra aquilo que a gente, né, a gente não ora e a gente não entrega o nosso caminho ao Senhor e pede para que Ele faça tudo. E nesse tudo está incluso nos livrar, nos direcionar e fazer também a justiça. E não importa pra gente se a justiça na vida do outro foi feita ou não. Isso não vai mudar o nosso cenário. O que vai mudar o nosso cenário é a gente estar gastando o nosso tempo, sabe? Tá gastando aqui, ó, o que passa aqui, ó, sabe? Para ler a palavra, para mudar, para ser edificado, para trazer as boas novas, para mudar o cenário ao nosso redor. E a justiça, o Senhor é Ele que faz. Até mesmo porque tem muitas coisas que nós passamos que o Senhor é a própria mão dele, sabe? Então, às vezes a gente vai querer fazer justiça com algo que é o próprio Deus trazendo para nos moldar, nos direcionar, tá bom? Tem muitas coisas. Eu tô refletindo nessa palavra. Esse aqui é aquele livrinho que eu falei para vocês, 30 dias com as mulheres na Bíblia. Eu já fiz outra história, mas eu ainda tô em Abigail, porque assim, Abigail acho que vai falar comigo durante muito tempo ainda. E eu já li várias vezes e todas as vezes que eu leio eu tiro um ensinamento, porque é um texto muito rico mesmo. Então, quando vocês puderem ler 1 Samuel, o capítulo 25, do 2 ao 42. Espero que edifique a vida de vocês, espero que faça diferença. E perdoem toda a minha movimentação no vídeo, é porque conforme a gente vai falando a história, tem aquilo que a gente já tem, que a gente já ministrou, que a gente já entendeu. Ministrou não, que a gente já entendeu. E conforme eu vou aqui falando, me vem várias outras coisas e eu vou tentando compilar tudo para passar de forma clara, mas tem muitos ensinamentos aqui ainda. E tô pegando o jeitinho e tal de gravar os vídeos. E conforme a gente vai praticando, a gente vai melhorando. Tá bom? Então é isso, tá? Que vocês tenham um dia, uma tarde, uma noite, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, abençoado, que Jesus guie e direcione vocês, mas se posicionem. Ah, mas como que eu vou me posicionar? Aqui, ó. Peguem a Bíblia, leiam. Isso aqui vai... Esse livro aqui, ele vai mudar a vida de vocês, vai edificar, direcionar, fazer vocês romperem. Ah, mas eu não consigo ler, não consigo entender. Vão praticando, que vocês vão rompendo, vão pedindo ao Espírito Santo que direcione vocês, tá bom? Gravei aqui com filtro no Instagram, toda hora parando, porque já é madrugada, já são 2 e pouco. Hoje foi um dia muito cansativo para mim, muito cansativo. Fiz muitas coisas, mas eu tirei meu tempinho aqui para orar e já fazem dias que eu tô sentindo de gravar esse vídeo. E eu parei aqui para gravar. Agora eu vou dormir, que daqui umas 3, 4 horinhas eu já vou acordar. Mas tô indo dormir com o meu coração leve, minha alma leve, porque mesmo com todas as coisas do dia a dia, né, que a gente precisa fazer. Então, mesmo com todas as coisas, eu tenho conseguido romper. Isso para mim é minha maior alegria, porque meu foco eu sempre falo, o reino avança. E por vezes ele avança com alegria sempre, mas por vezes ele avança com leveza. Por vezes eu faço ele avançar na raça, como o dia de hoje, que eu estava cansada. Eu poderia
ter deitado, mas eu falei, não, meu coração precisa sentir o Senhor, eu preciso da presença dele, de orar e mostrar para ele, sabe, que eu tô aqui. E é isso, tá bom? Um beijo, se cuidem, tô por cá.